A questão fundamental que nos trouxe aqui e que as pessoas vieram para tratar também é sobre a importância da documentação do Tribunal do Santo Ofício. Tribunal do Santo Ofício, cuja documentação fica na Torre do Tombo, em Portugal. O acesso é livre e parte dessa documentação, vou falar adiante, está disponível na internet, inclusive. E o subtítulo do simpósio é Suporte para a pesquisa genealógica e atribuição de cidadania portuguesa aos descendentes de cristãos novos. E a minha palestra, a minha apresentação é como identificar esses cristãos novos. Portanto, a Inquisição trata de cristãos novos, há muitos livros que falam sobre cristãos novos, e a grande problemática é como identificar esses cristãos novos. Bom, fazendo um resumo rápido, a Suzana já falou bastante bem, mas, assim, sucintamente, a questão dos cristãos novos formou-se com o conceito da proibição de ser judeu na Espanha, em 1492, e houve uma migração muito grande de judeus espanhóis para Portugal, que aceitava naquele momento. Então, os judeus espanhóis passaram para Portugal e esse percentual deixou que Portugal tivesse, na altura, entre 15% e 20% de judeus. Isso após 1492. Então, em 1497, o rei Dom Manuel, pelas razões que a Suzana já comentou, forçou que todos os judeus de Portugal fossem convertidos à força. Quem não quisesse ser convertido seriam sumariamente mortos, ou então expulsos de Portugal, uma prática que ele não permitiu. Ele realmente forçou que as pessoas que permanecessem em Portugal transformassem-se em católicas. Todo mundo, então, a partir de 1497, todos eram católicos. Não havia judeus mais em Portugal. Então, é um erro de informação que muitas vezes falam judeu, referindo-se a alguém do século XVI ou XVII. Não havia mais judeus em Portugal e o Brasil era Portugal. Então, esse pessoal passou a ser o cristão novo. E o cristão novo de Portugal tem uma diferença fundamental com o cristão novo de Espanha. O cristão novo de Espanha, ele não teve tempo de se habituar. Ele foi forçado de uma hora para outra e teve que ser católico dessa forma, forçada, e não teve tempo de assimilar nada. Os de Portugal, não. Eles ficaram anos e anos podendo professar de forma dissimulada o judaísmo em casa. Então, eram judeus em casa e católicos fora de casa. E isso se deu por 30 e tantos anos. Então, uma geração ou, em alguns casos, 2 gerações. Então, formou-se uma mentalidade muito diferente daquela que aconteceu em Espanha. Então, houve essa dissimulação que, em tese, nós podemos dizer que parte da hipocrisia de Portugal e que nós brasileiros herdamos vem exatamente desse período de 30 ou 40 anos entre o fim da Inquisição, entre a proibição de ser judeu em Portugal até vir a Inquisição, que aí realmente passou a perseguir de forma sistemática as pessoas que praticavam o judaísmo, além dos outros crimes que a Suzana mencionou. Mas realmente, em tese, pode-se dizer que metade dos crimes que a Inquisição perseguiu ou condenou eram de judaizantes. Bom, então, exatamente esse intervalo de tempo, esses 30 ou 40 anos, permitiram que houvesse a assimilação dos cristãos novos. E como havia proibição para as pessoas cristãs novas ocuparem cargos públicos, o que nós temos é que os cristãos novos, percebendo isso, aos poucos vão
se tornando católicos, quer dizer, já eram católicos, mas vão fazendo assim que as pessoas entendessem que elas eram efetivamente católicas. E passaram também a nobilitar-se. Então fizeram provanças que eram cristãs velhas, e sempre através de, nem sempre, mas assim, às vezes, através de processos onde não havia uma seriedade muito grande. Em processos civis, por exemplo, as pessoas poderiam convocar amigos, e esses amigos iriam comprovar que ela era cristã velha, mesmo não sendo. Então, o que nós temos é exatamente isso. E, a partir daí, nós temos o enobrecimento, gerações depois, desses cristãos novos, no Brasil e em Portugal também. A questão onomástica é algo que é preciso que, quando qualquer pessoa discuta se ela tem sangue cristão novo ou não, exatamente porque nós estamos tratando até de uma questão que é muito frequente hoje discutir em função de Portugal e Espanha. Espanha, o Marcos vai falar depois, mas Portugal, o pessoal da tarde vai discorrer bastante sobre o tema, conferir cidadania portuguesa a descendentes de cristãos novos. Então, muitas pessoas, é uma coisa normal, pensarem assim, eu sou Pereira, eu sou Figueira, eu sou Carvalho, eu sou Oliveira, portanto, eu sou cristão novo. Isso é algo que não faz sentido. A historiografia brasileira e portuguesa já vem há décadas condenando essa questão, e não há sentido algum de se pensar. Então, não é por esse viés que alguém poderá dizer, eu sou cristão novo. Então, como saber se é cristão novo? Portanto, não existem sobrenomes que sejam característicos de cristãos novos. Não existem. O que se pode dizer é que em determinada região de Portugal ou do Brasil, alguns apelidos, como se diz em Portugal, ou sobrenomes, como se diz aqui, pode-se ter a suspeita ou a quase certeza que essa gente era cristã nova. Mas, assim, só pelo sobrenome, pelo apelido, não se pode dizer, não há possibilidade alguma. Há regiões em Portugal, por exemplo, Castelo Branco, Cabeço de Vide, Castelo de Vide, onde houve uma permanência, em Belmonte, onde houve uma permanência de cristãos novos, muito grande. Então, todos conheciam quem era cristão novo na comunidade. E essa questão, indo um pouco do que o Gui falou, por que no Brasil assim nós não soubemos tanto também? É porque nós temos que imaginar a seguinte questão assim. Em Portugal, os judeus transformaram-se em cristãos novos e viviam em um determinado lugar de Portugal. Então, todos eram conhecidos. Então, ninguém precisava esconder, era uma coisa conhecida. E ser cristão novo nunca foi crime em Portugal e no Brasil também. Ser cristão novo nunca foi, era uma condição da pessoa. O crime era a pessoa judaizar, nesse caso particular. E então, essas comunidades, Belmonte e todas as demais, as pessoas sabiam quem era quem. Quando vinham para cá, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, os cristãos novos eles se escondiam, não diziam que eram cristãos novos, não havia vantagem alguma em dizer que a pessoa era cristã nova. Mas o que poderia haver eram, com a franqueza das pessoas, a amizade das pessoas, as pessoas se abrirem e dizerem, eu sou cristão novo, ou tenho parentes que são, e aí entabular conversação, e as pessoas a partir daí saberem que eram cristãs novas e agirem como cristãs novas em uma comunidade. Portanto, a partir desse viés, as comunidades cristãs novas tiveram uma dificuldade, quando cruzaram o Atlântico, de se apresentarem como cristãs novas. Então, essa foi uma das razões na qual houve o esquecimento das raízes cristãs novas na população.
Então, vamos agora para a pergunta, para a questão. E como então pesquisar? Se eu não posso saber pela localidade que os meus antepassados viviam, também pelos sobrenomes, apelidos, não se pode. A única possibilidade é simplesmente levantar a árvore genealógica. Procurar pais, avós, bisavós, trisavós, quartos avós, e retrocedendo até pelo menos meados do século XVIII. E fazendo isso, levantando a árvore genealógica, abrindo o espectro, qualquer pessoa vai ter centenas e centenas de avós no século XVIII. E cada um deles passar a estudar se ele teria ou não relação com famílias cristãs novas. E como fazer pesquisa genealógica não é bem o tema da apresentação, é simplesmente indo aos registros paroquiais das igrejas. No Brasil estão nas igrejas, em Portugal o Estado, depois da proclamação da República, tomou conta desses documentos. E também documentos civis, como inventários, testamentos e dezenas de outros documentos. E a documentação do Tribunal do Santo Ofício, na famosa Torre do Tombo. Aquilo é um paraíso. Eu peguei uma época, quando ainda era no Palácio de São Bento, que hoje abriga o senhor Sócrates, não, o senhor Passos Coelho. O arquivo da Torre do Tombo estava lá. E agora tem um prédio maravilhoso, um prédio lindo. Mas antes eram ficheiros, como se fala em Portugal, e eram papelotes, uma dificuldade imensa de fazer pesquisa. E houve, com o correr do tempo, a digitação desses papéis, e hoje estão disponíveis na internet. A forma de se procurar é digitarque.arquivos.pt. E depois essas apresentações nossas serão disponibilizadas na internet para todo mundo depois procurar. Então, entrando no site do Digitarque, as pessoas podem procurar caso a caso daqueles antepassados que a pessoa conseguiu elaborar ao longo de uma pesquisa, saber se haveria alguém naquela região, com aquele sobrenome, e fazer uma investigação. É algo difícil, não é fácil. Não é uma pesquisa assim, telefônica, que a pessoa põe o nome e já vai saber se é ou não é. É uma pesquisa árdua, muito difícil mesmo, mas é perfeitamente possível. E entrando no mérito de uma discussão que, antes do final da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, que se deu em Portugal em 1773 pelo Marquês de Pombal, antes disso houve um paulista, Alexandre de Gusmão, que ele fez um comentário jocoso, inclusive, mas muito interessante, que era que naquela época, 1750 e tal, 1760, todo português teria, matematicamente, sangue cristão novo. O raciocínio é matemático. A pessoa tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e teria centenas ou milhares de antepassados em determinada época no século XVI em Portugal. E, fatalmente, um deles, ao menos, seria cristão novo. Agora, imagine se essa lógica, em 1750, já foi concebida dessa maneira. Hoje, passados 300 anos ou 250 anos, matematicamente, nós temos uma possibilidade extremamente maior disso acontecer. E lembrando que entre cristãos novos, será uma das palestras à tarde também, havia gente da nobreza de Portugal, gente assim que portavam títulos nobiliárquicos. Portanto, não teria absolutamente nada de
Quer dizer, havia discriminação, é claro, mas o que houve ao longo do tempo era a assimilação que houve ao longo do tempo e depois a nobilitação. As pessoas cristãs novas, ao longo dos séculos, tornaram-se cristãs velhas. E depois houve o apagamento da memória ancestral. Uma memória da qual muitos não queriam se lembrar, escondiam dos seus filhos ou netos, até porque poderiam ter vergonha da família da mulher ou da nora, então acabaram escondendo e viviam como cristãos velhos. Então, em São Paulo, por exemplo, não há como houve em Belmonte, outros lugares de Portugal, comunidades cristãs novas, como houve no Nordeste também. Em São Paulo não há resquícios, absolutamente não há. Agora, o que há, que as pessoas também confundem, são algumas práticas judaicas que, meu Deus, o catolicismo vem do judaísmo. Então, são práticas que herdamos do judaísmo, os católicos herdaram do judaísmo, e que não podem ser confundidas com práticas judaicas puras. Eram práticas católicas. E, enfim, finalizando, eu queria dizer que, quer dizer, isso vai ser depois discutido com mais detalhes à tarde, as pessoas como poderiam elaborar essa comprovação de que é cristã nova? Elaborando de forma sistemática, mostrando a sua ascendência e a relação com algum cristão novo em Portugal. A questão, nós estamos falando de Portugal e não de Espanha, que é a nossa apresentação. Então, essa é a questão fundamental. E, por fim, agradecer às pessoas que vão falar aqui de Portugal, as pessoas que vão falar à tarde, que são de Portugal, da comunidade israelita e também do Laboratório de Estudos Judaicos de Portugal, a que eu tenho a honra de pertencer também, e agradecer a todos que vieram aqui. Eu estou aberto a perguntas. Eu agradeço. Existe algum exemplo dessa pesquisa que tenha sido feita recente? Falar, olha, houve um caso que foi feito assim, sei lá, alguma coisa assim parecida? Houve sim. Houve sim. O que há é assim, as pessoas têm feito pesquisa de forma sistemática, em Portugal e no Brasil também. E há uma coisa, um detalhe que eu gostaria de falar, não é para estar na presença dos portugueses, não. A pesquisa historiográfica portuguesa em relação à Inquisição, ela tem uma robustez fortíssima. E nós temos que nos curvar e torná-los como referência para nós, historiadores brasileiros. É algo fenomenal. Mas, falando da questão de exemplos, nós temos, sim, estudo de casos, em Portugal e no Brasil também, em todos os estados do nosso país nós temos também. Sim, ele também é um historiador da França que fez pesquisa sobre os resquícios de comunidades judaicas no mundo inteiro, no Brasil também ele faz isso. E eu fiz, no caso específico, sobre cristãos novos de São Paulo, um livro que está sendo lançado hoje, aqui na frente, e que eu trato desses casos, de pessoas que eram cristãs novas, que vieram para São Paulo, e houve essa assimilação, houve essa posterior nobilitação. Só completando aqui o que ele falou, o professor Paulo Valadares também tem pesquisas nessa mesma linha de trabalhos publicados, inclusive no Facebook, assim como o Marcelo. Tem um filme chamado A Estrela Oculta do Sertão. Você pode encontrá-lo facilmente no YouTube, da Elaine Egger e da duas cineastas. Ele mostra os resquícios do cristão novo no sertão do Nordeste, do Rio Grande do Norte, né? Como que eles viviam, as práticas, as formas de enterrar os mortos, os costumes
né? E esse historiador francês, o Nathan Vastel, tem uma trilogia e um deles chama-se Labirintos Marranos, que conta toda essa, como é que chama? Essa permanência, né, dos costumes e das práticas religiosas judaicas na população brasileira. Alguma pergunta a mais? É só uma questão, por favor. Eu tô aqui. Mas assim, pode-se afirmar ou não, ou categoricamente pode-se negar que nomes relacionados a animais e plantas e árvores têm ou não têm relação? Isso pode ou não, ou dá para seguir essa teoria, né? Que a gente escuta bastante? Existe há bastante tempo pessoas que falam isso. Honestamente, eu não sei onde começaram a pensar dessa maneira, mas eu me recordo que já no século XVIII, o Cavaleiro de Oliveira, em Portugal, bom, ele não morava em Portugal mais porque ele havia discutido e saído de Portugal, ele morava em outro local, mas ele já falava isso em 1750, que era um absurdo as pessoas falarem isso, que já na época considerava-se algo sem nexo. Realmente não há nexo. Então, quando nós estudamos nomes judaicos, quer dizer, nomes de cristãos novos em Portugal, quando eram batizadas, então poderia ser mouro, poderia ser judeu, poderia ser africano, indiano, japonês. Nós temos diversos casos assim, de pessoas que são batizadas em Portugal e, portanto, tornaram-se cristãs novas e que não há nenhuma relação. Poderia ser o nome do padrinho, poderia ser o nome de um vizinho, ou porque ele gostasse daquele nome. Então, muitas pessoas adotaram nomes da nobreza de Portugal, como Noronha, Vasconcelos, Souza, e alguns tiveram a ousadia de pôr o nome Bragança, que era um dos reis de Portugal. Não havia proibição alguma, e isso era pela Constituição, pela legislação portuguesa. Foi facultado o uso de forma indiscriminada. E não há realmente nenhuma lógica, nenhum sentido, nenhum nexo, né, em se pensar assim. E também não há, por exemplo, há estatísticas de quais os apelidos ou sobrenomes que são mais comuns em cristãos novos. Então, seriam aqueles que são sempre ditos, Henriques, Campos, meu Deus, mas há diversos Henriques, como há Henriques da nobreza de Portugal e de Espanha. Os Campos, muitas vezes, eram flamengos que adotaram esse nome, eram católicos. Rodrigues, que também é um nome que é vulgar, mas é vulgar em qualquer circunstância, tanto como cristão novo como cristão velho. Não há realmente regra. O que se pode, às vezes, assim dizer, estabelecer alguma relação, quando, por exemplo, no Rio de Janeiro, a família Montarroio é uma família muito conhecida no Rio de Janeiro. Existe a família Paredes, na Bahia, no Rio de Janeiro também. Então, mas são questões pontuais. Você sabe que aquelas pessoas eram cristãs novas. Mas quando eu falei Paredes, o que poderia... Por que não poderia ser cristão velho? Claro que poderia. Então, houve, por exemplo, rabino como André de Avelar em Portugal. O nome Avelar é um nome que as pessoas da nobreza utilizam também. Portanto, não há nenhuma hipótese de se dizer esse nome é cristão novo. Alguém, ao afirmar isso, está cometendo um erro imperdoável. E também, da mesma maneira, eu sou fulano, meu sobrenome é esse, eu sou cristão velho, porque eu tenho esse sobrenome. É uma outra coisa que não pode existir. E da mesma maneira como no Brasil, depois do fim da escravidão, os negros adotaram o nome dos senhores, aconteceu a mesma coisa. Então, pessoas que têm nomes tradicionais de famílias paulistas, ou mineiras, ou cariocas, pernambucanas, que não tem nada a ver, quer dizer, não tem mais relação, não há relação parental alguma. Isso, quer dizer, a mesma maneira como se deu ao fim da escravidão no Brasil, aconteceu em Portugal e Brasil. E há uma questão também sobre a documentação, que quando o Marquês de Pombal fez o fim da distinção entre cristãos velhos e cristãos novos,
como se deu no Brasil também ao fim da escravidão, ele mandou queimar muitos papéis, que eram as fintas. Fintas eram impostos, quer dizer, fintas são impostos, mas eram fintas exclusivas a cristãos novos. Então era uma forma de que as pessoas nunca iriam esquecer que elas foram cristãs novas no passado. Então, quando ele mandou destruir aqueles papéis, isso ajudou a apagar a memória ancestral. Em São Paulo, houve 2 fintas que nós temos um conhecimento parcial, mas é algo muito, muito pequeno, quer dizer, são poucos nomes que aparecem lá. E que não tem, assim, não são apelidos ou sobrenomes que você diga, ele é cristão novo ou ele é cristão velho. Não há realmente. Bom, como pesquisador e usuário da Torre do Tombo, o senhor tem acesso a quantos por cento de documentos digitalizados já estão disponíveis lá? E se a parte espanhola também tem alguma coisa nesse sentido de dar acesso? Como está esse meio para a gente poder ter acesso a isso distante daqui, sem ter que... Então, sobre a questão de Portugal, nós tivemos 3 inquisições, basicamente, em Lisboa, Évora e Coimbra. Porque houve outras inquisições em outras épocas, mas esses locais eles têm uma documentação sistemática, tanto para pessoas que queriam ser familiares do Santo Ofício, ou seja, servir ao Santo Ofício na qualidade familiar, comissário, qualificador, que eram cargos existentes na Inquisição, não eram remunerados, mas eram cargos que davam prestígio. Agora, esses locais todos esses processos estão na Torre do Tombo. A questão de Lisboa está totalmente digitalizada e disponível na internet. Totalmente digitalizada. A de Évora e a de Coimbra, não. É preciso ir pessoalmente. Há casos raros, que alguns estão disponíveis na internet, mas podemos dizer que a pessoa tem que ir lá e procurar. Há um grande problema que é isso? Não, sim. Mas eu digo assim, há um grande problema que é o seguinte, quando você pede processos e pessoas presas pelo Santo Ofício de Coimbra e Évora, é difícil dizer percentualmente, mas 70% às vezes, das vezes que você pede, não vem à mesa de consulta porque estão em mau estado de conservação. Então, o que fazer num caso desses? É pedir ao diretor do arquivo da Torre do Tombo para fazer um resumo. Eles fazem um resumo sumário. Se você quiser um resumo maior, é preciso pagar alguém que faça isso. Agora, com o tempo, eles irão disponibilizar tudo na internet. Isso é um projeto que vem se arrastando há bastante tempo e que a Torre do Tombo fez um trabalho belíssimo. É de uma qualidade extraordinária. Nós podemos ver nos processos de Lisboa, que estão todos eles dispostos na internet, que são de uma facilidade enorme de fazer pesquisa em casa. Então, não é preciso ir para Portugal. Agora, é preciso também lembrar que nem todas as pessoas que, quando nós procuramos antepassados, mesmo sendo brasileiros, que estejam todos em Lisboa. Porque, às vezes, o paulista, às vezes, ele era preso em outra inquisição porque estava morando em outra inquisição. Então, isso é preciso fazer uma varredura e não imaginar que todo e qualquer brasileiro estaria em Lisboa apenas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá. Por que a Inquisição em São Paulo ela foi tão pouco falada? A Inquisição, quando o pessoal fala, é mais em Portugal. Houve visitação do Santo Ofício em Portugal, as prisões foram processadas em número muito maior lá em Portugal do que aqui. E realmente, quando faziam varreduras ou faziam prisões de pessoas lá em Portugal, eles pegavam a família toda. Então, havia exatamente o que a Suzana comentou antes, quer dizer, os parentes denunciavam parentes e era a prática que a Inquisição realmente só acreditava na pessoa quando ela estava sendo inquirida, processada, levada a tormento na Inquisição, só acreditavam nela quando ela passasse a denunciar
pais, irmãos, filhos. Então, é algo que nos choca até hoje quando nós vemos processos assim, pai denunciando filhos, que alguns deles foram mortos pela Inquisição. Agora, uma coisa que eu queria aproveitar e falar sobre a pergunta do Gui, que os números absolutos do Brasil são muito baixos. São, mas nós não podemos esquecer que muitas das pessoas presas em Portugal pelo Tribunal do Santo Ofício iam para lá, respondiam o processo e morriam. E o médico, quer dizer, morriam às vezes sob tortura. E eram torturas horrorosas, né? Mulheres ficavam nuas, alargavam o corpo da pessoa, as pessoas não, ficavam até enlouquecidas, porque ficavam meses, às vezes anos, nos cárceres. Então, esse número não é computado, porque quando as pessoas morriam nos cárceres, o médico tinha a cara de pau, não há outro nome para dizer, que ele morreu por culpa dele. Quer dizer, a Inquisição não teve culpa quando fez o que fez. Porque se ele tivesse confessado antes, ou se não tivesse praticado as heresias que ele praticou, ele não teria sido preso, portanto, a culpa era dele. É algo difícil. Então, em São Paulo, houve um número menor de prisões, e houve visitação do Santo Ofício, que é pouco comentado, mas houve visitação do Santo Ofício, ou seja, aquilo que aconteceu na Bahia, que aconteceu em Pernambuco, na Paraíba, aconteceu também em São Paulo. Veio o senhor inquisidor com o aparato todo dele, andou em São Paulo, e essa documentação se perdeu, a visitação se perdeu, mas posteriormente ele utilizou rascunhos das inquirições, e ele fez um caderno que está junto ao caderno do promotor na Torre do Tombo. Mas é algo assim que não é a mesma coisa. Então, não há inquirições, não há testemunhas na visitação do Santo Ofício a São Paulo, que se deu em 1624. Mas houve um esquecimento. A primeira historiadora a falar de visitação do Santo Ofício, para falar de cristãos novos em São Paulo, foi Paulo Prado, que não é um historiador, ele era um pensador. Ele levanta essa possibilidade e depois por muitos anos é o que aconteceu. E o Sérgio Buarque, o pai do Chico, quando professor da Universidade de São Paulo, ele dando aula para os alunos dele, Anita Luvinsky foi aluna dele, o outro aluno foi José Gonçalves Salvador, que na década de 60 do século XX escreveu sobre cristãos novos em São Paulo. A partir daí passou-se a discutir. Eu comento bastante no meu livro a questão do Salvador, que na minha opinião ele generalizou por demais as pessoas que eram cristãs novas em São Paulo. Então houve um exagero, e esse exagero é possível acreditar aquilo que o motivou a pesquisar o assunto. Ele queria provar ao Sérgio Buarque, professor dele, que havia sim cristãos novos. Então ele, de certa maneira, forçou a barra, transformou pessoas que não eram cristãs novas em cristãs novas. Se chamava de hebreu, judeu, em toda a parte do livro, que é como já havia dito, é uma forma absolutamente equivocada de falar de pessoas que não poderiam ser judias de forma alguma, mesmo que interiormente o fossem, mas externamente não poderiam ser. Parabenizar os dois palestrantes, né? E particularmente ao Marcelo, que está lançando o seu livro. Duas questões que eu queria colocar é a seguinte: a primeira, sobre a questão dos apelidos, que eu acho que é um estudo que ainda talvez demande uma busca, um conhecimento maior, uma pesquisa mais profunda. Tanto, eu não sei, em Portugal, até gostaria de saber isso de você, se existe algum estudo sobre essa transmissão dos apelidos, como eles se davam, ou se eles tinham uma lógica na hora da transmissão. Porque aqui no Brasil, o que a gente vê com essa transmissão do apelido é uma coisa, à primeira vista, caótica, mas talvez até tenha uma lógica, né? Seria interessante que nós pudéssemos rastrear como é que se dava essa transmissão desses apelidos, tanto em Portugal quanto no Brasil.
Mas para cristãos novos e cristãos velhos? Não, eu acho que de uma maneira, geral, vamos colocar dessa forma, né? Porque você não tem como focar só o lado dos cristãos novos, que aí você não tem, às vezes, base para isso. Mas, de uma maneira geral, seria interessante fazer esse estudo. Mesmo que Portugal tenha, aqui a gente conhece casos aqui, você conhece muito bem, todos os pesquisadores que têm pesquisado em Portugal, muitos casos assim, em Portugal não tem um sobrenome, por exemplo. É o meu caso, como você até pesquisou uma vez, Jerônimo Francisco Guimarães. Os pais não tinham o sobrenome Guimarães. O que era esse Guimarães? Esse Guimarães era a cidade natural dele. Muitos que vinham para cá acabavam adotando esse apelido da cidade de origem. A gente tem isso aí como uma coisa muito comum. Quer dizer, mas não tem como você denotar essa lógica de transmissão. De repente, através da transmissão de apelidos, pode ser que você consiga detectar alguma coisa de uma possível identidade, ou como que eu queira chamar, até mesmo num caso de estudos de cristãos novos. Agora a pergunta é, Vale do Paraíba, você, nos seus estudos, o que tem de Vale do Paraíba, assim, que você possa dizer, nesse sentido de cristãos novos, algum processo, qualquer coisa semelhante, já que, pelo menos no século XVIII, nós temos familiares do Santo Ofício presentes lá, que a gente vê pela documentação, mesmo no Rio, Paraty, tínhamos lá pessoas atuando, a gente nem sabe qual era essa atuação. Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido nas suas pesquisas? Bom, a questão dos sobrenomes ou apelidos, como se diz em Portugal, ela nunca teve uma lógica, nunca teve. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos, quer dizer, não havia regras. Então, isso que é preciso compreender. As pessoas, quando fazem pesquisa genealógica, às vezes ficam confusas com essa questão. Mas isso, por outro lado, é ótimo, porque se aparecem sobrenomes nos irmãos daquela pessoa, isso poderia dar pistas para se fazer mais pesquisas. O que havia de forma obrigatória, quando um morgadio, por exemplo, a pessoa dava com condição sine qua non que a pessoa teria que assinar um apelido para ter direito àquele morgadio. No Brasil, houve poucos morgadios quando se compara a Portugal. Então, essa prática, vamos dizer, tornou-se menos comum. E daí também a explicação de que os nomes em Portugal fossem mais extensos que os do Brasil, porque havia essa obrigatoriedade das pessoas para usarem, para terem direito a usar os morgadios, teriam que usar aqueles apelidos todos, que às vezes seriam 8 ou 10 apelidos no mesmo nome. No Brasil isso não aconteceu, mas não havia lógica, não dá para fazer um estudo desses. Apenas que no Brasil, em determinada época, usava-se o sistema espanhol, que era de pôr o nome do pai junto ao nome, que isso deu uma confusão enorme, quando hoje imagina-se que o nome do pai deva ser o último nome. Mas isso é algo que nunca houve essa lógica e que, curiosamente, passou a ser lógico a partir do século XX no Brasil. E em nome de mulheres também adotaram o nome do marido, uma prática que nós herdamos da França, da Inglaterra, enfim, era uma prática que não havia em Portugal, que nós passamos a adotar no século XIX, e que isso dá uma confusão tremenda quando se faz pesquisa. Nós sempre temos que pensar o nome de mulher como sendo um nome de solteira. Com relação à questão dos cristãos novos no Vale do Paraíba, foi um lugar que houve familiares, houve cristãos novos também, mas muitos deles vieram de São Paulo, que São Paulo foi o centro povoador, a cidade de São Paulo, na época a vila de São Paulo. Então vieram para cá, para São Paulo, e foram se espalhando para o oeste, para leste, e no caso do Vale do Paraíba, há estudos que também pela Sônia Siqueira, que é uma pessoa que pesquisou o Vale do Paraíba, nessa questão de não só de cristãos novos, mas de Inquisição também. O que há do Vale do Paraíba são mais processos de bigamia,
E bigamia, evidentemente, não tem nada a ver com ser cristão novo ou não. Agora, uma coisa que eu queria falar, já finalizando, porque já estamos avançando na próxima palestra, é que há 40 mil processos, praticamente, na Torre do Tombo, em Portugal. E nós temos que dizer uma coisa, que nós, pesquisadores, nenhum olhou todos os processos. Seria preciso formar uma comissão de 10, 20 ou 30 pesquisadores, historiadores, que saibam ler paleografia, para ficar anos a fio, para dizer, olhamos tudo. Então, aí poderíamos encontrar pistas sobre os nossos antepassados. Porque, às vezes, você vê um processo, vamos supor, você levantou a sua árvore genealógica até o século XVII ou XVI, inclusive. Mas, de repente, você vai ter um irmão do antepassado seu com outro sobrenome que você nunca imaginaria que aquela pessoa que você teria o sangue daquela pessoa. E isso acontece com frequência. Então, é uma notícia boa, de um lado, quer dizer, há muito que pesquisar, muito mesmo a pesquisar, e nós conhecemos muito pouco sobre essas pessoas que foram presas. Apesar de todo o trabalho das equipes que se formaram no Brasil e em Portugal, a realidade é que nós conhecemos muito pouco. Há muito a descobrir. Obrigado. Por favor. Com relação a essas fintas que houveram em São Paulo, qual o período e aonde se encontra essa documentação? Ela também está em Portugal? Houve em 2 períodos, 1617 e 1624, mas o que há em Portugal são apenas traslados, quer dizer, fizeram a cópia do registro. Como eu disse, as fintas foram destruídas. Agora, há também na Câmara Municipal de São Paulo, publicada em registro, em atas da Câmara. Agora, há 2 ou 3 erros de transcrição paleográfica naquele documento. Mas estão em